Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Beleza? Bom, o nosso bate-papo de hoje aqui é mais direcionado para aquelas pessoas que estão começando a pensar em investir seu capital para buscar lá formar uma carteira visando renda, mas não sabe por onde começar, né? Hoje em dia se fala bastante em bolsa de valores, uns investimentos um pouco mais agressivos, mas eu quero apresentar para vocês aqui uma maneira de começar a investir que você pode começar com muito pouco. Quando eu falo pouco, é pouco mesmo. E você pode construir uma carteira para que lá no futuro você consiga fazer renda, fazer o dinheiro trabalhar para você. E eu estou falando dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários também são ativos, né, financeiros negociados em bolsa de valores, só que eles têm uma característica diferente das ações. As ações, quando você compra, você se torna, de certa forma, sócio da empresa, né? No fundo imobiliário, você investe, você teoricamente empresta o seu dinheiro para um gestor trabalhar aquele dinheiro com um olhar no mercado imobiliário e com isso ele te paga alguns rendimentos mensais. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, então se você está começando agora, vale a pena você ficar comigo até o fim desse vídeo. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, este é o canal VDT Invest. O canal VDT Invest fala sobre investimentos bem mais voltado para a Bolsa de Valores, mas fundos imobiliários também são contemplados porque eles são negociados em Bolsa de Valores. E em relação à análise, o nosso olhar aqui sempre é para análise gráfica, nós também olhamos da mesma maneira. Claro que quando nós falamos de fundos imobiliários, nós vamos pesquisar um pouco sobre esse fundo e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como é que a gente faz essa pesquisa para identificar os melhores fundos para fazer nossos aportes de investimento. Sempre olhando, então, pensando no longo prazo, tá, pessoal? Nossa característica aqui, quando a gente fala de ações, né, dos investimentos um pouco mais agressivos, ele tem a característica do swing trade, que é aquela operação que começa e termina em poucos dias, poucas semanas, que eu sempre faço uma relação como um negócio de varejo. Então você coloca o teu capital naquele determinado ativo, naquela determinada ação, e precisa vender aquela ação de forma mais rápida para você fazer um ciclo igualzinho se faz numa loja de varejo. Olhando para os fundos imobiliários, nós vamos olhar com um horizonte um pouco diferente. Nós estamos fazendo aportes de capital pouco para que nós possamos olhar lá na frente e esse capital nos trazer renda, tá bom? Então vamos lá. O que são fundos imobiliários? Imagine um fundo imobiliário como uma espécie de condomínio de investidores. Esses, então, reúnem recursos em conjunto para aplicar no próprio mercado imobiliário. Esses recursos costumam ser usados para a construção de imóveis, aquisição de imóveis, para depois serem vendidos, locados ou arrendados. E com este capital investido, vendido, locado ou arrendado, o próprio fundo te paga mensalmente um retorno mensal, tá? Tem outros formatos de fundos? Tem. Então, nós dividimos vários tipos de fundos imobiliários. Então, nós estamos falando desse que eu acabei de falar para vocês, são os chamados fundos de tijolo, que é quando o gestor do fundo vai investir na construção ou na compra de um imóvel físico, né? Para que depois ele seja vendido, locado ou alugado. Quando eu falo de vendido, eu estou falando de apartamentos, estou falando de prédios comerciais. Quando eu falo de alugar ou arrendar, nós estamos falando de galpões logísticos, agências bancárias, hospitais, faculdades, né, indústrias, para que essas também não empatem o seu dinheiro no imóvel, né, não imobilizem o capital e possam utilizar o capital para outras coisas. Então, é bastante grande o mundo do mercado de fundos imobiliários, tá? Além dos fundos de tijolo, nós também temos os fundos de papel. O que são fundos de papel? São fundos que compram direitos creditórios de outros fundos. Esses fundos têm uma característica de pagar rendimentos melhores. Por quê? Porque eles não têm toda a questão da administração do imóvel físico, que é muito mais custoso, né? A gestão fica mais enxuta, com isso ele pode pagar um rendimento melhor, tá? Vamos lá.
E depois tem os fundos híbridos, né? Então são os três tipos maiores macro aí: fundo de tijolo, o fundo de papel e o fundo híbrido. O fundo híbrido é aquele que contempla um pouquinho dos dois. Ele vai investir tanto na aquisição, na construção de imóveis físicos, como também na compra de direitos creditórios de outros fundos. Quando eu falo direito creditório, estou falando de letra de crédito imobiliário, de CRI, de CRA, que também vai para o agro, tá? Então é bastante vasto, mas aqui é só para a gente fazer um resumo, certo? Existem custos nos fundos imobiliários? Sim, existem dois tipos de custos, teoricamente. Primeiro é o custo do serviço de administração e gestão, né? Que todo gestor, a estrutura toda vai cobrar para isso, e também a taxa de performance, que pode haver ou não haver. Isso aí quem vai determinar é o fundo. A taxa de performance é o seguinte: calculada com base no desempenho do fundo, ele estabelece, por exemplo, 20% do que passar da taxa de performance X de acordo com algum indexador, CDI, enfim, ele pode criar isso a partir de uma regra e todo mundo que vai comprar os fundos tem como conhecer essas informações, tá bom? Vamos lá agora para a parte que importa: rendimentos. Como é que são feitos os rendimentos dos fundos imobiliários? Todos os meses, a maior parte dos fundos, principalmente aqueles que a gente busca trazer aqui para os assinantes que fazem, né, que recebem a planilha de investimentos nossa, todos os fundos pagam mensalmente um percentual mensal, um percentual daquilo que você investiu. Então, tem alguns fundos que pagam 0,50%, tem alguns fundos que pagam 1%, alguns pagam 1,5%, tá? Mas nós sempre buscamos aqui, via de regra, aqueles fundos que pagam mensalmente um dividendo da ordem de 0,8% até 1,2% ao mês. Paga 1% ao mês de quê? Daquilo que você investiu. Exatamente. Ele tem uma valorização ou ele tem uma oscilação de preço de mercado na Bolsa de Valores e, em cima daquele valor de mercado, você vai comprar cotas. E aí eu entro já na parte de: posso investir pouco? Pode. Você pode, como estamos falando de fundo, o fundo você adquire cotas por unidade, diferente das ações que você adquire lotes de 100 ações. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui já, mas nós conseguimos comprar uma cota de cada vez. Eu compro uma cota este mês, daqui um mês ele vai me pagar um retorno daquele valor que eu investi. 1%, 0,8%, 0,9% daquele valor. Eu posso juntar aquilo que eu recebi e mais uma cota, e para inteirar mais uma cota, compro a segunda cota. Quando você começar a fazer aportes um pouco maiores, você vai começar a receber retornos maiores. E aí é que está a grande sacada de você trabalhar isso como uma bola de neve crescendo. Porque você tem duas maneiras de fazer o capital render nos fundos imobiliários. Primeiro, nós sempre vamos buscar aqueles fundos que estão em tendência de alta, ou seja, que estão se valorizando dentro da Bolsa de Valores. Então, nós vamos procurar comprar ativos, ou seja, fundos que estão se valorizando. Então, é a primeira forma de você ganhar. Aquilo que você comprou a 10 já vale 12 daqui a algum tempo. Então, você já ganhou 20%. Fora isso, ele vai te pagar 1% ao mês. E você pega aquele 1% ao mês, inteira mais um pouquinho, compra mais uma cota. Com isso, no longo prazo, você vai ter uma carteira que lá no futuro, daqui 20, 30 anos, comece a te pagar mensalmente um caixa um pouco maior. E isso é muito legal. Tá bom? Beleza? Então, falamos do rendimento, que é muito importante, e da forma de você fazer com que ganhe dinheiro. Tem tributação também? Tem tributação também. Quando você tem ganho de capital, né, você precisa declarar isso no seu imposto de renda, e sobre o que você vender, você paga uma alíquota de 20%. Tá? Regras de fundo de imposto de renda muda todo ano, então consulte o seu contador para que você tenha mais informações exatas em relação ao imposto de renda. Tá bom? Vamos lá. Quais são as vantagens de se investir em fundos imobiliários antes de eu entrar aqui para mostrar 3 que eu separei para vocês que estão começando agora? Primeiro, nós temos uma gestão profissional e muito especializada. Então, as pessoas que cuidam dos fundos imobiliários são altamente especializadas em gerenciar fundos imobiliários. Então, você deixa a administração do seu imóvel para uma equipe de profissionais que estão antenados dentro do mercado imobiliário. Tá? Segundo, é mais acessível.
mesmo que nós tenhamos pouco capital, e eu estou falando pouco mesmo, estou falando de R$ 100, estou falando de R$ 10, você pode começar a investir. Como é que você faz isso? Você precisa ter uma conta numa corretora de valores mobiliários, porque as cotas de fundos são negociadas em bolsa de valores. Então é necessário que você tenha uma conta numa corretora autorizada pela CVM para que possa fazer a tramitação, seu elo aí entre você e o fundo, tá? Hoje nós temos inúmeras corretoras, mas nós aqui do VDT Invest somos parceiros da XP, tá? XP dispensa comentários, dispensa apresentações, é uma das maiores corretoras do país e nós aqui do VDT Invest somos parceiros deles, através do escritório da Nomos, a Nomos Corretora, que é a que faz toda a ligação entre o VDT Invest e a XP, tá? Então, o link para que você possa abrir a sua conta, eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai abrir a sua conta lá para que você possa comprar as cotas de fundos imobiliários, tá? E a terceira vantagem aqui, e a que eu acho mais legal, é que o investimento é fracionado. Se você não tem capital para comprar um imóvel para alugar, mas você tem uma certa quantia, você pode começar com um fundo imobiliário e você vai fazendo aportes mensais até você construir uma carteira maior. E outra vantagem, ainda melhor, é que, por exemplo, caso aconteça uma necessidade de vender um determinado imóvel, de pagar uma coisa, de precisar do dinheiro, não importa para quê. Imagina que você tenha um imóvel, investiu num apartamento, por exemplo, e você precisa de parte desse capital para sanar uma dívida qualquer. Você não consegue vender o banheiro do apartamento, ou um quarto, ou a sala, para que você use esse capital, pague as suas contas e depois você compre de novo no futuro. No fundo imobiliário, pessoal, você consegue fazer isso de forma fracionada. Então, imagine que você tem lá R$100 mil no fundo imobiliário e você precisa de 5 mil, 10, 20 mil para comprar alguma coisa de emergência ou para pagar alguma coisa que você vai comprar, saldar uma dívida, enfim, não importa. Você consegue vender parte das suas cotas do fundo imobiliário que seja suficiente para você ter aquele valor que você precisa usar. 2 dias depois, esse dinheiro está na sua conta, então tem liquidez rápido, coisa que você não tem no imóvel físico, né? Você vai lá, salda a sua dívida, cumpre o teu compromisso, daqui a pouco você junta de novo aquele capital e você traz de novo para o fundo imobiliário, compra de novo cotas desse fundo, tá? Muito legal, muito interessante. Uma coisa aqui que eu quero comentar antes de passar para olhar para vocês para os gráficos e também como é que nós fazemos a avaliação dos fundos, é o seguinte. Algumas pessoas já me perguntam sempre a questão do seguinte: Henrique, puxa vida, eu investi lá 10 mil, olhei nesses dias, agora está com 9.980. Pessoal, imagine o seguinte, como estes ativos são negociados em bolsa de valores, eles sofrem oscilações, variações de cotação, né, de mercado. Mas imagine você o seguinte, você tem um imóvel, imagine que você tem um imóvel na região financeira de São Paulo, lá na Faria Lima, na Vila Olímpia, ou mesmo na Avenida Paulista. Aquele imóvel está lá, tá? Vamos supor que você fez uma avaliação e ele vale lá R$1 milhão, R$500 mil, tá? Se alguém oferecer para você 480, 490 ou até um pouquinho menos e você estiver precisando daquele capital, você acaba vendendo, não é verdade? Então, isso é a oscilação do mercado. Porém, este imóvel está lá fisicamente, então ele tem o seu valor. Então, estas oscilações são normais no mercado, tá? No entanto, todos os meses, independente desta oscilação, pode acontecer para cima, pode acontecer para baixo, mas no longo prazo a tendência dele é subir. Nós vamos mostrar no gráfico para vocês aqui. Independente desta variação, todos os meses, aquele percentual 1,5, 1,2, 0,9 vai cair na sua conta da corretora. Vai ser creditado entre os dias 10 e dia 15 de cada mês. Os fundos creditam na sua conta corrente da corretora os valores referentes ao percentual que você tem direito sobre o capital investido, tá? Então, estas são as dicas mais legais aqui do fundo imobiliário. Ah, Henrique, mas tem desvantagem? Tem desvantagem também. Você não decide, por exemplo,
o que fazer num determinado imóvel. Por quê? Porque você não é nada, você é apenas um cotista. Você não tem direito sobre o imóvel, tá? Então essa é uma das desvantagens que eu vejo nos fundos imobiliários. Certo? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como é que nós fazemos a análise desses gráficos para que vocês possam comprar os fundos imobiliários, ou para que a gente possa analisar quais fundos imobiliários comprar, né? Nesse caso aqui, dessa vez, eu trouxe aqui 3 fundos para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento dos gráficos dele, né? O primeiro aqui, ó, é um fundo do Banco BTG, então aparece o nome dele aqui ao fundo, você vai ver BCFF, é o BTG FF, pessoal, quer dizer que é um fundo de fundo, é um fundo que compra direitos creditórios de outros fundos, tá? E essa terminação 11 que aparece aqui, é que toda vez que nós vimos nos tickers dos ativos essa numeração 11, significa que é um fundo imobiliário, tá? E todos eles vão aparecer também a sigla FII, Fundo de Investimento Imobiliário, tá bom? E aí o nome dele ali. Tá? Isso aqui é só uma questão mais técnica, mas só para que vocês conheçam. E o que é que nós analisamos quando nós vamos olhar um potencial fundo para nós fazermos um aporte financeiro? Primeiramente, olhamos para o gráfico no longo prazo. Então aqui, para quem não conhece muito, vai falar, nossa, como é que você entende isso? É muito simples, o que vocês precisam estudar e conhecer, porque isso aqui é uma linguagem não verbal, tá? Olhando para o gráfico, pessoal, nós vamos conseguir identificar, eu vou até colocar um gráfico mais limpo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olhando para o gráfico, nós vamos conseguir entender que no longo prazo, este ativo está subindo. Aqui nós tivemos o 2021, né, pandemia e tudo mais, e olha só, o gráfico começa a subir e no longo prazo, nos últimos 3 anos, ele está subindo. Teve lá os seus momentos, olha só, desde quando ele foi lançado no mercado, ele teve oscilações, mas no longo prazo ele está subindo. Isso quer dizer o quê? Que o capital que você investe no fundo imobiliário, além de ele te pagar um dividendo mensal, ele vai te dar valorização da cota, tá? A cota que você comprou. Ok? Então nós avaliamos exatamente isso para fazer aportes no mercado financeiro em relação a fundos imobiliários. Neste caso aqui, BCFF11, como eu falei para vocês, ele é um fundo de fundo. E o que eu olho, então, para poder falar assim, bom, esse aqui vale, esse aqui não vale, para entrar na nossa planilha de swing trade semanal que os assinantes têm direito quando fazem lá a sua assinatura. E exatamente esse site aqui, ó. Eu vou lá nesse site e começo a procurar as informações desse fundo imobiliário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o que esse fundo representa no setor imobiliário. Primeira coisa que eu vou entender, do que se trata esse fundo? Então, já vi lá que ele é um fundo de fundo. É um fundo que compra títulos de outros fundos. E aqui está a explicação dele, ó. O BTG Pactual, FF, né? Tem como objetivo principal a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, bem como os certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, tá? São direitos de receber de outros fundos, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário, LCI. Não há taxa de performance nesse caso, né? O prazo do fundo não tem tempo para acabar e é aberto ao público em geral. Então, a primeira avaliação que a gente faz é aqui. Eu quero entender do que se trata esse fundo. Depois, eu quero entender o quanto este fundo participa do índice dos fundos imobiliários. Por que isso, galera? Porque nós temos, assim como nós temos o índice Bovespa, que é um índice da nossa bolsa, nós temos inúmeros outros, né? Vários outros. E um destes índices chama-se IFIX. IFIX quer dizer Índice dos Fundos Imobiliários. E é composto por uma cesta de fundos, da mesma maneira que o Ibovespa. O Ibovespa é formado por uma cesta de 86 ações, por exemplo, só que na Bolsa de Valores nós temos mais de 450 ações, né? O nosso Ibovespa é concentrado em poucos ativos. Tem lá a sua regra, enfim, mas ele é concentrado em poucos. Então, quando nós falamos, olha, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu, na verdade ele está falando de 86 ações, mas a nossa bolsa é formada por 400 e tantas ações. No índice dos fundos imobiliários, ele segue a mesma lógica. Então, eu quero entender se esse fundo que eu estou olhando aqui no gráfico pertence ao índice de fundos e quanto ele participa. Qual a sua participação percentual? Neste caso,
o FF aqui, o BTG-FF, participa com 1,5%. Então, é legal, né? Bom, outra coisa que eu olho aqui são quantas estrelinhas ele recebe dos usuários. Olha lá, tá aqui, ó, 3 estrelas, poderia ser melhor. Tem alguém que, né, tem alguma coisa ali que talvez não goste. E depois eu vou olhar o rendimento dele, tá? Olha lá, ó, rendimento no último mês, 0,8. Então, ele paga ao mês para nós 0,8%, tá? Isso é a maneira que eu olho aqui para buscar os fundos imobiliários. Então, e aí nós estabelecemos o nosso ponto de compra para que nós possamos fazer o aporte nesses fundos, tá bom? É assim que a gente faz. Deixa eu só olhar aqui e eu já vou passar para o gráfico para vocês aqui. Olha lá, atualizei a página, ele mostra aqui um pouco do gráfico da valorização da cota deste fundo e o quanto ele vem pagando mensalmente por cota, né? Então ele paga 0,8% ao mês a título de dividendo, o que correspondeu lá em abril de 2023 a 7 centavos por cota. Este ano, agora março, ó, vai pagar 0,7%, 7 centavos por cota, tá? Então, beleza. Vamos lá para o gráfico, então, que eu quero mostrar para vocês, então, como é que nós fazemos a análise. No ponto da análise, nós vamos fazer a compra quando ele romper uma certa região, ou seja, quando o preço deste ativo, aí não importa qual, atingir um certo valor. E aí eu estabeleço alguns alvos, ou seja, caso você queira sair da operação vendendo as suas cotas com lucro, você tem lá uns alvos determinados. Nesse caso aqui do BCFF, eu coloquei na listinha da semana para os assinantes 3 pontos de venda. Quando ele chegar a R$ 9,31, quando ele chegar a R$ 9,58 ou quando ele chegar a R$ 9,63. Então, é o máximo ali com uma valorização de 5%. Mas o que vale nos fundos imobiliários é a continuidade. Então, a ideia é que você vá fazendo aportes mensais neste ou em outros fundos para que você possa formar uma carteira de investimentos que no longo prazo vão te pagando todos os meses 0,8, 0,9, 1,2 e você vai fazendo capital com isso. Então, quanto mais você fizer aportes agora, recebeu o dividendo, aporta mais um pouquinho, compra de novo, você vai formando uma bola que lá no futuro vai te pagar renda mensal, pessoal. E aí você não depende da Previdência Social. Que nós sabemos que lá no futuro, certamente ela vai sofrer um outro colapso e vai ter que ser feita uma nova revisão, tá? Um outro fundo que eu trouxe aqui para que vocês possam conhecer é o HABT11. Esse aqui é um fundo vamos ver aqui, é mais pulverizado, né? Ele trabalha com recebíveis imobiliários, tá, pessoal? Esse aqui é um outro gráfico que eu uso também para olhar, uma outra forma de olhar, mas vamos deixar aquele mais limpinho. Aqui, ó. De novo, o fundo está se valorizando. Vejam que apesar de ele subir e descer um pouco, toda vez que ele sobe, ele volta, mas ele não volta lá nos patamares anteriores. Então, ele está se valorizando ao longo do tempo, e você que está colocando capital, por exemplo, nesse ponto, o teu capital vai se valorizando e mensalmente ele vai te pagando o percentual. Nesse caso aqui de HABT11, vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona lá? Vamos lá. Olha lá, o HABT11, o HABT11, né? Ele é um fundo de recebíveis imobiliários, então ele trabalha só comprando direitos creditórios de outros fundos, né? Olha lá, certificados de recebíveis imobiliários lastreados em carteiras recebíveis pulverizadas, prazo também determinado, investidores em geral, então serve para todo mundo que quiser, e este sim tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% do CDI. O que é o 100% do CDI? É a nossa curva de juros, né? Então, que passar de 100% do CDI, eles ganham 20%, tá? Como é que ele está lá? Quem é que cuida desse fundo, né? É a XP, é um fundo de 0,59% de participação dentro daquele fundo do IFIX, né, do índice de fundos imobiliários, e vamos lá ver dados desse fundo. Já é um fundo que paga bem melhor, 1,15% ao mês, e esse pagamento é isento de imposto de renda. Esqueci de falar lá atrás.
Toda vez que ele paga para você um dividendo mensal, este dividendo mensal é isento de imposto de renda. Você vai colocar na sua declaração de imposto de renda, lá em juros, sobre não sei o que lá, rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Você recebe o seu informe de rendimentos pela corretora e você vai colocar nesta aba lá, rendimentos isentos não tributáveis. Ah, mas Henrique, mas você não falou que tem tributação de 20%? Quando você vender o seu fundo imobiliário, se você tiver ganho de capital, você paga 20% de alíquota sobre o ganho de capital, não sobre o dividendo. Tá bom? Procure o seu contador para que ele possa te informar melhor. Tá certo? Olha lá. Média de score de usuários, 4 estrelinhas. Esse aqui tá bom, hein? Quem é que cuida desse fundo aqui? Já falei que é a XP, né? A custódia dele tá com quem? Deixa eu ver. Quem toma conta é a XP, papapá. Número de cotistas, ó, 69 mil cotistas. Liquidez diária nos últimos 30 dias, R$1.419.000. Então, quer dizer que é um fundo bem lastreado. Caso você precise vender as cotas, você vende. 2 dias depois, este valor está na sua conta corrente da corretora. E aí você pode utilizar para qualquer outra coisa, tá? Quem administra o fundo aqui é o Vortex, auditor BDO-RCS, escrituração Vortex DTVM, então é autorizado pela CVM, tudo certinho. Certo, pessoal? Tá aqui um outro fundo também que vale a pena investir. E nesta semana, o ponto de compra deste fundo está em, deixa eu ver aqui, R$ 91,83. Este é o valor de uma cota, tá? O do BCFF que eu falei para vocês, a compra pode ser feita lá em R$ 9,13. R$ 9,13. Então, este é o valor de uma cota, que eu acabei de falar no começo, né? Nós temos a possibilidade de começar a investir com poucos reais. Neste caso aqui, BCFF, R$ 9,13 você pode comprar uma cota. Então, quem vai dizer, Henrique, não tenho condição de começar? Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. Basta você ter uma conta numa corretora, de preferência a nossa parceira. Outra coisa legal para mim, que vale a pena dizer aqui, fundos imobiliários na XP não tem taxa de corretagem, tá? Normalmente, para você comprar as ações, você paga uma taxa de corretagem de R$ 4,90. Nos fundos, isso é isento, então não tem taxa. Mais uma vantagem para você fazer aportes em fundos imobiliários. Tá bom? Então, BCFF, R$ 9,13, o início da operação, para segunda-feira, amanhã, hein? E Habit 11, R$ 91,82, o valor de uma cota. Tá? Aqui ele está sinalizando para nós, quando ele fica em verde aqui, é uma análise mais gráfica, né, mais técnica aqui da parte gráfica, que ele sinaliza para nós que está dando uma agulhada. Isso aqui é um sistema da agulhada que envolve análise de linhas de médias e tudo mais, mas quando ele fica verdinho assim, é que ele tem um bom potencial para fazer uma valorização boa. Deixa eu olhar para trás aqui e ver quando aconteceu de novo uma agulhada. Praticamente não aconteceu. Aqui, aconteceu uma agulhadinha, andou. Aconteceu outra agulhadinha, falhou no primeiro dia, mas depois andou. Aqui também, verde-limão. Enfim, isso aqui é a parte mais técnica, não é o caso agora, tá? Só para sinalizar para você que ele está deixando uma agulhada aqui, tá? Não é regra, mas acontece, tá? Vou deixar aqui, ó, sem a agulhada, vai. Vamos deixar aqui um gráfico que não tem essas marcações. Vamos lá para ficar mais fácil. Pronto, tá aqui. É mais sujo, mas vou tirar essas informações aqui para ficar mais fácil, tá bom? Muito bem. E trouxe mais um fundo aqui também, que é um chamado RECR11, RECR11. É um outro fundo que trabalha com recebíveis imobiliários. Também ele compra crédito imobiliário de outros fundos, né? Olha lá, RECR11 é um fundo de recebíveis, participa do IFIX, né, do índice dos fundos imobiliários com 1,87%, é um bom fundo, participa bem, liquidez média diária de R$ 2.600.000 por dia, valor patrimonial do fundo, R$ 2,5 bilhões de reais, quer dizer, não é um fundo qualquer, tá, pessoal? Média de score de usuários, 4 estrelas, então os usuários, os cotistas gostam desse fundo, né? Muito bom. E taxa de administração 0,20% ao ano sobre o cálculo da administração, R$ 15.000, ou que seja, sei lá.
mínimo mensal. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O fundo é uma comunhão de recursos captados através do sistema de distribuição de valores imobiliários, ou seja, negociado em bolsa de valores, e aplica em empreendimentos imobiliários com prazo indeterminado. O objetivo, lógico, é investimento em empreendimentos por meio da aquisição dos ativos ou de direitos a eles relativos. Certificados recebíveis, ou seja, CRI, letras hipotecárias, LCI e demais títulos e valores imobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação, tá? Tudo bonitinho, belezinha, ok, tá bom? Quanto é que ele paga por mês, que é o interessante, né? 1,02% ao mês. 1,02% ao mês, isento de imposto de renda todos os meses na sua conta, tá? Existe uma certa variação, né? Porque a cotação também varia, o percentual pode variar em termos de valor. Isso é determinado pelo próprio fundo, tá, pessoal? Então, ele paga, em média, 1,02, que o próximo mês vai ser 0,88% ao mês. Agora em março, né? 0,88% ao mês, tá? Vamos lá para o gráfico, para olhar como é que está o gráfico desse ativo? Então, também olhando no longo prazo, ele vai subindo, vai descendo, mas olhando desde o começo dele, olha só como ele variou. Aqui é pandemia, né? Tudo caiu, mas depois ele já se recuperou bem, não demorou nem muitos meses, dentro do próprio ano, e agora ele já vem fazendo zigue-zagues ascendentes. Quando nós olhamos o gráfico, a gente busca sempre esse zigue-zague ascendente, né? E aí nós olhamos algumas formações aqui, para a gente entender se vale a pena comprar ou não um determinado ativo. Nesse caso de fundo imobiliário aqui, olha lá, sexta-feira foi essa barra, isso aqui é o dia da sexta-feira passada, galera, dia 15 de março. Deixou uma informação muito importante para nós aqui. Essa barra quer dizer muito para nós que analisamos os gráficos. Ele mostra para nós que há uma intenção dos compradores em fazer com que o preço desse ativo continue subindo. Então, é aí que nós analisamos o nosso ponto de entrada, ou seja, o nosso ponto de compra desse fundo. Ele vai iniciar a nossa operação, então, para você que está começando e quiser fazer, R$ 86,42 é onde nós podemos comprar essa cota. E quando eu falo em cota, eu estou falando de uma cota, viu, galera? Vamos olhar aqui, ó. Uma cotinha, ó. Uma cota de fundo imobiliário a R$ 86,42, tá? Então, R$ 86,42, você tem esse dinheiro. Então, você colocar na sua conta da corretora e você faz esse aporte. No mês que vem, ele vai te pagar 1,02% sobre o valor que tiver no dia, né? A cotação que tiver no dia. Se for legal, você coloca mais 80 e poucos reais, compra mais uma cota. Ou já pode comprar 10 cotas. Opa, já vou comprar 10 cotinhas aqui. Ou vou comprar 5 cotinhas. Sei lá, eu vou comprar 5 do outro que é mais barato, né? O BCFF. Vou comprar 100 cotas de BCFF. Então, vou precisar lá de 900 reais. Ou não, vou comprar 10 cotas. Enfim, você escolhe e começa a fazer os aportes, né? Mensalmente, eles vão começar a te pagar esses dividendos. E com isso, você vai conseguindo formar uma carteira em que, no longo prazo, ele te traga rendimento mensal, tá? Eu comentei com vocês ali que eu coloquei lá 3 alvos, né? 3 pontos de revenda, caso você queira sair, mas, via de regra, para quem vai começar a investir em fundos imobiliários, sempre olhe para o longo prazo. A ideia é você fazer os aportes e olhando para o futuro, aumentando a sua carteira. E com isso, lá na frente, você começa a ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Quem sabe lá no futuro você tem uma renda de 20.000 e o seu capital está lá trabalhando para você, né? E você reinveste parte desse capital, você pode usar a parte do dinheiro para suas despesas mensais e reinveste a outra parte para que ele continue formando capital de renda para você. E aí você pensa na sua aposentadoria com base nos fundos imobiliários. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu só peço uma gentileza para você. Encaminha para mais alguém que também possa estar no momento aí de decisão, de não saber o que fazer, mas que gostaria de ter uma saída. E aqui é uma delas que eu sempre estudo com vocês, tá? Quem quiser conhecer mais informações sobre o nosso trabalho, é só acessar o site vdtinvest.com.br. Lá não tem tanta coisa assim de fundos imobiliários, mas tem bastante informação sobre todos os nossos serviços. Análise técnica, indicadores, parceria com a XP, tá tudo informado lá para que vocês possam conhecer, tá? É só acessar
vdtinvest.com.br e vocês vão conhecer os nossos trabalhos, tá bom? Em breve teremos mais novidades, temos uma nova parceria com a XP que está saindo aí com um novo tipo de serviço, então em breve teremos mais oportunidades de conversar mais sobre investimentos. Mas para você que está começando, eu quis trazer um vídeo específico sobre fundos imobiliários para despertar em você, na sua família, a ideia de começar a investir e não em poupança, em outras aplicações que trazem um rendimento muito curto e não tem uma expectativa de longo prazo muito grande. Tá bom, pessoal? Beleza? Então peço de novo, se gostou, manda para outra pessoa que está começando. E se quiser se inscrever no nosso canal, fique à vontade, se inscreva, ative o sininho das notificações aqui no YouTube. Assim que tiver um vídeo novo, a gente sempre vai mandar para você, o YouTube te manda a notificação e você vem assistir e falar com a gente caso queira, tá? Lá no site, quem quiser falar com a gente, nós temos o WhatsApp ali, ó. É só entrar aqui, clicou no WhatsApp, já começa um atendimento mais eletrônico, mas tem uma opção de conversar conosco. Pode falar ali pelo WhatsApp mesmo. Caso queira, nós temos uma agenda ali para fazer videoconferência e tirar as dúvidas de vocês, tá? É só clicar ali e começar a falar com a gente. Valeu, pessoal? Um grande abraço, espero que faça diferença na vida de vocês esse tipo de investimento para que vocês saiam da modalidade normal aí, foge da caixinha, né? Rompe a caixinha e vamos começar a olhar com um horizonte mais a longo prazo. Sim, investindo em bolsa de valores, que é democrático, é para todo mundo e é possível, como vocês viram, com pouco capital. Valeu? Tudo de bom, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.